Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Coser. É um prazer muito grande estar com você aqui nesta videoaula para conversar um pouquinho sobre um tema super interessante, um temaço. Nós vamos falar aí sobre alguns fundamentos da sociologia. Estou muito feliz por poder estar aqui pelo Instituto Nacional Transformar, nesse curso de qualificação profissional em administração. E durante a nossa videoaula aqui, você vai entender por que fundamentos de sociologia logo no começo do curso. Então, essa base teórica ela é muito importante. Eu vou estar explicando isso aqui para você durante o nosso momento juntos aqui e sempre procurando estabelecer aí, portanto, conexões práticas, concretas, em relação à área de atuação na administração e esses fundamentos teóricos oriundos aí, advindos da sociologia, tá bom? Vou deixar na tela para você aí, eu vou ficar aqui no canto, você vai poder manter em contato visual comigo, mas vou deixar em destaque a tela com o conteúdo, para que você possa ir aí visualizando as telas que eu preparei para você com muito carinho. A gente fez aí buscando caprichar para oferecer a você uma videoaula e um material de qualidade, tá bom? Bom, esse é um momento quebra-gelo agora, para você conhecer um pouquinho do professor. Essa apresentação pessoal ela é muito importante para você conheça um pouquinho da nossa formação acadêmica e atuação profissional. Eu sou autor, professor e também palestrante nas áreas de teologia e de educação. Eu sou mestre em teologia pelas Faculdades Batista do Paraná. Eu nem coloquei aí na tela, pessoal, acabei não atualizando, mas também agora doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Também sou licenciado em pedagogia e história e possuo formação em psicanálise. Na educação, seja na educação básica como também na superior, eu tenho atuado aí já há alguns anos como professor docente, coordenador de cursos e conteudista. Né? O conteudista é aquele cara que produz o material didático, seja material escrito, seja videoaula, como é o caso aqui, como também atividades aí para educação à distância, para cursos não presenciais. Isso nas áreas de teologia, história e da educação aí de modo geral, tá bom? Você pode inclusive consultar o meu currículo Lattes para ver aí a minha produção em detalhes, de maneira bem detalhada. Nesta apresentação aqui em PowerPoint, que você já pode visualizar, repare que quando você passa o cursor em cima da logomarca aqui do currículo Lattes, se transforma numa mãozinha. É só você clicar e a própria apresentação vai redirecionar você lá para o meu currículo Lattes e deixo também aqui os links, no caso das minhas principais atividades hoje na internet, o meu canal no YouTube, o professor Rony Coser, e também o blog Teologia e Vida, tá? Bom, deixa eu dizer para você aqui também, já de partida, que eu possuo também alguma experiência administrativa, tendo trabalhado em pelo menos duas instituições de ensino superior em cargos de gestão acadêmica. Isso me permitiu também visualizar, vivenciar ali os processos ou alguns processos administrativos, embora o meu foco específico ali, o nosso foco específico ali era na gestão acadêmica, mas é bem verdade que alguns princípios gerais aí da administração, como também da liderança, são necessários de serem aplicados também nesse contexto, ok? Muito bem. Nós vamos então avançar e na próxima tela nós vamos apresentar a você os objetivos aí da nossa disciplina, que é, como vocês já visualizaram aí na primeira tela, fundamentos da sociologia. Então, os objetivos da nossa disciplina, eles consistem de um objetivo geral e objetivos específicos que nós vamos já colocar para você também daqui a pouquinho, ok? Então, o objetivo geral, ele consiste em proporcionar aos discentes, ou seja, a você estudante, a vocês estudantes, subsídios teóricos necessários ao conhecimento dos conceitos, das teorias, das classificações e dos métodos das ciências humanas e suas interfaces com a educação como processo social, ok? Então esse diálogo aí entre saberes, ele é muito importante na construção do conhecimento
E hoje, pessoal, nem dá mais para a gente pensar essa construção do conhecimento de maneira isolada, né? Eu vou me fechar aqui na minha área de pesquisa, na minha área formativa, não vou dialogar com mais nenhuma outra área de conhecimento. A gente sabe que isso hoje nem é possível mais, né? Como objetivos específicos, aí eu destaco para vocês um primeiro, que é compreender as transformações sociais da sociedade moderna com base nas abordagens sociológicas clássicas, né? E aqui, pessoal, já de partida, deixa eu chamar a sua atenção aqui para um detalhe, né? Eu coloquei aqui, inclusive, compreender as transformações sociais da sociedade moderna. Eu poderia até substituir essa palavra moderna por contemporânea, já que o conceito, a noção de moderno é hoje questionado. Se fala de pós-modernidade, modernidade tardia, modernidade líquida. Isso é sociologia, tá, gente? Isso também é sociologia. E nisso a gente pode também estabelecer um diálogo com a história, uma vez que é a história que vai oferecer para a gente uma descrição de cada período aí, essa categorização da história em períodos, né? Antiguidade, Idade Média, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, depois vem ali o período ah, terminada a Idade Média, nós entramos então na modernidade e agora mais recentemente na pós-modernidade, mas tem também muita gente que questiona, muitos teóricos que questionam se de fato a modernidade ficou totalmente para trás, né? Mas estou apenas adiantando para você aqui um pouquinho dessa reflexão super interessante aí dentro da sociologia, que é, na verdade, pessoal, em meu entendimento, é, na verdade, uma busca pela compreensão do nosso tempo, do momento histórico que nós estamos vivendo, ok? E o fazer administrativo, o lidar com pessoas, o gerir uma empresa, o atender clientes, enfim, construir um projeto, isso demanda também considerar a realidade na qual essa mesma empresa, essa instituição se insere. E mais do que isso, né, pessoal, implica considerar o momento histórico no qual eu e você, como sujeitos, estamos inseridos. Perfeito? Muito bem, vamos continuar então aqui com os nossos objetivos específicos. Mais adiante aí, eu coloco que é também um objetivo específico desta disciplina investigar as diversas concepções sobre a relação educação e sociedade e seus diferentes enfoques e expandir a reflexão do conhecimento acerca da educação através da abordagem aí das principais concepções sociológicas. Essa percepção da educação através desse diálogo com as abordagens sociológicas permite uma visão mais ampla, mais abrangente aí da própria educação, da tarefa educativa. Então isso é bem interessante para a gente pensar também, ok? Bom, e aí vocês já podem visualizar a introdução. Eu vou ler para vocês aqui a introdução e eu vou inclusive aqui ativar o meu fantástico apontador a laser para poder interagir com vocês, assim fica melhor, né? Então você tem aqui uma foto muito legal de um recorte, vamos dizer assim, da vida urbana, né? Essa movimentação, pessoas, muita gente indo e vindo. Então isso é bem representativo da nossa sociedade, que é uma sociedade hoje majoritariamente urbana, né? Que se caracteriza pela vida na cidade. Bom, as ciências sociais e humanas, elas constituem um conjunto de saberes que versam sobre a existência humana e a complexidade da organização social. Olha que legal, né? Você já pode perceber que de partida que a tarefa, portanto, aí das ciências sociais não é fácil, né? De certo modo, elas também vão sendo articuladas como respostas aos processos sociais que se estabeleceram ou se estabelecem. A matéria-prima das ciências sociais consiste basicamente de entender o funcionamento da sociedade com os costumes dos grupos nos quais o sujeito se insere, bem como as diversas manifestações da vida social. É por isso, pessoal, que você vai perceber diferentes abordagens aí na sociologia, né? Você tem na sociologia três grandes clássicos, autores clássicos: Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. São assim considerados o tripé da sociologia. E é interessante que há diferenças ali, embora haja pontos de convergência e até interesses relativamente comuns, como por exemplo, Max Weber, ele vai
É interessante você considerar que Max Weber vai trabalhar ali a questão ah, da relação dos protestantes de tradição calvinista com o capital, né, com o lucro, e disso, e dessa análise, inclusive, vai surgir aí o livro dele, que é um clássico da sociologia, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, isso de Max Weber, né? Você vai ter já a Emily Durkheim, por sua vez, trazendo aí uma grande contribuição na análise do fenômeno religioso, da fenomenologia religiosa, ele que vai fazer uma análise lá do totem em tribos aborígenas da Austrália, e a partir disso ele analisa a questão dessa simbologia religiosa, que, diga-se de passagem, a questão do totem está presente em todas as religiões praticamente. Então, você percebe diferentes formas de abordar a vida social, organização social, fatos sociais, e por falar em fatos sociais, né, você tem a noção do que é um fato social em um autor é, é posto de uma forma, em outro autor é posto de outra forma. Então, essas percepções não necessariamente precisam ser vistas como antagônicas, ok, pessoal? Eu acho que é um erro na área de ciências humanas, que é algo, assim, uma área de conhecimento muito abrangente, né? Tem muitas disciplinas aí nesse bojo. Eu penso que é um erro nas ciências humanas a gente, via de regra, trabalhar com a noção de que uma teoria exclui a outra, né? Conquanto, de fato, muitos conceitos vão sendo superados com o passar do tempo. Mas eu prefiro pensar em termos de aproximações diferentes, que chamam a nossa atenção para determinados ângulos diferentes. Então, cada teórico vai chamar a nossa atenção para um ângulo diferente. Então, por exemplo, Weber analisa essa relação lá dos protestantes de tradição calvinista com o capital e procura demonstrar por que eles prosperam, ao passo que os cristãos de tradição católica mantêm uma outra relação com o capital. Você vai para Karl Marx, um grande pensador, um trabalhador intelectual incansável, ele já analisa a, a, a realidade histórica na qual os sujeitos se inserem em termos de luta de classes, estrutura, superestrutura, vai desenvolver a noção de mais-valia, que eu também não sei se é inédita nele, mas ele trabalha esse conceito, desenvolve essa ideia, o conceito, a noção de mais-valia, tendo ali como metodologia mestra ali a questão do materialismo histórico dialético, né, que aqui eu estou tratando como metodologia. Então você percebe que cada teórico ele vai dando a sua contribuição, ele vai fazendo a sua aproximação ao tema, ao assunto, e vai assim oferecendo a sua contribuição. Eu penso que nós só temos a ganhar com isso. Então é importante que a gente olhe para cada um desses pensadores e busque então colher ali as contribuições desses grandes teóricos aí, desses grandes pensadores, ok? Muito bem. Então vamos lá. Prosseguindo aqui na leitura da nossa introdução, eu vou também afirmar que a matéria-prima das ciências sociais, aqui embaixo, gente, ó, a matéria-prima das ciências sociais consiste basicamente em entender o funcionamento da sociedade. Isso aqui digamos assim, o mote maior da sociologia, né? Então ela quer entender como a sociedade funciona e por isso mesmo, pessoal, é importante também eu destacar, por isso mesmo a sociologia não é estanque, ou seja, parada, é uma ciência estagnada. Não. A sociedade está em constante mutação. Por isso mesmo, exige-se da sociologia novos olhares, novas percepções, novas análises, novos estudos, né? Então é importante destacar isso aqui também. Então, muito bem, pessoal, avançando um pouquinho mais aí, na próxima tela, então, a coisa já começa a esquentar, porque a gente começa a dar uma olhada nos principais teóricos aí da sociologia, os principais pensadores da sociologia, e no estudo desta disciplina, a sociologia, é preciso dialogar com a obra de determinados pensadores que lançaram as suas bases. Então, esses teóricos que nós vamos considerar aqui, e também um pouquinho aí das suas obras, esses teóricos eles estão na base da sociologia e por extensão, das ciências sociais, até porque alguns deles, inclusive, vão oferecer aportes, né, ajudas teóricas para outras disciplinas para além da sociologia, como a antropologia, né, por exemplo, como a ciência política é, e, e outras disciplinas aí que poderiam ser elencadas, ok? E isto ocorre também em outras ciências. Isto ocorre em outras ciências o quê, pessoal? Né? De que a gente precisa dialogar com a obra de pensadores, tá? Até para entender, de fato,
a proposta geral desta ciência que nós estamos estudando. Então, identificar conceitos, noções e também a forma como esses intelectuais percebiam a realidade é fundamental para entender a sociologia. Então, a gente vai considerar alguns desses teóricos e, antes de prosseguir aqui, pessoal, eu preciso também chamar a sua atenção para um outro fato muito importante aqui, tá, que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte, gente. É, olha, você, para entender também esses pensadores, é fundamental que você busque compreender o momento histórico no qual eles próprios estão inseridos, tá? Senão, boa parte do que eles escrevem, boa parte do que eles registram, não faz muito sentido para nós hoje. Então é importante que você faça aí um retorno no tempo, né? O filme de ficção científica, de viagem no tempo aí, né? Então é importante que a gente volte no tempo um pouquinho, para entender o momento histórico no qual esses pensadores estão inseridos. Por quê? Porque eles produzem a sua obra, eles produzem o seu trabalho justamente em diálogo com a realidade, o que é fantástico, né? O que é extraordinário. Eles estão justamente olhando para o seu tempo, olhando para o momento histórico, estão tentando entender por que o mundo é desse jeito, né? Tem até uma frase famosa que está em Karl Marx, também não sei precisar para você se essa frase é de autoria dele, eu acho que não, né? Ele vai dizer que os filósofos buscaram entender o mundo, agora é hora de modificá-lo, né? Então, o conhecimento colocado aí a serviço o conhecimento colocado aí a serviço da humanidade, do homem, né? Essa noção platônica, inclusive, aí da filosofia é muito importante, né? O que é filosofia em Platão? Platão vai dizer, né, que filosofia é o conhecimento colocado a serviço do homem. Então, olha que coisa legal, né? É bem interessante a gente pensar nisso aí. Bom, vamos mais, gente, vamos mais. Qual é o primeiro teórico, então, que a gente vai considerar? Ele, o lendário Augusto Comte. Augusto Comte, pois é. Augusto Comte, ele é um nome importante aí, tá, pessoal? Às vezes você vai ouvir expressões como filosofia kantiana, né? Ele que nasceu na França no ano de 1798, ou seja, finalzinho ali do século XVIII. Ele vai viver aí praticamente, ele vive no século XIX, né? Nos anos 1800 a 1900. Ele morreu, na verdade, em 1800 não, desculpa, gente. Não, correto, isso aí, os anos 1800, o século XIX, 1800 a 1900. Ele está dentro do século XIX. Ele vem de uma família que era monarquista e católica, e com 16 anos ele ingressa na Escola Politécnica de Paris, de onde foi expulso 2 anos depois por liderar um movimento de protesto, né? O Comte, ele vai se tornar um nome importante na base aí das ciências sociais. Ele é um desses teóricos que vai buscar justamente entender a realidade, e ele vê o desenvolvimento aí da realidade, da humanidade em 3 estágios. Ele nomeia esses estágios, mas essa é uma forma, né? Tem lá o estágio que está mais para o campo religioso, tem outro estágio que está mais para o campo da racionalidade. Ele vai mostrando esse desdobramento, tipo assim, né? Lá atrás, até interessante a gente falar isso aqui, né, pessoal? Essas percepções teóricas assim, elas são muito ricas e nos permitem assim um desdobramento bem interessante. Então, lá atrás, lá ah, nos nossos ancestrais, eu estou falando aqui agora em termos evolutivos, né? Então, dentro da concepção evolutiva, ah, aquela ideia que a gente conhece, né, dos seres humanos ainda num estágio de desenvolvimento, os povos primitivos. Então, quando eles viam um raio atingir. Aliás, não vamos voltar tanto assim na geologia, na existência biológica do ser humano, não. Vamos pensar aqueles povos da antiguidade, né, que quando um raio caía lá e partia uma árvore no meio, eles olhavam para aquele raio e como que eles interpretavam aquilo? De maneira mítica. A mítica é uma palavra que vem do termo mito, né? A gente sabe que os mitos, eles são uma constante na religiosidade humana, nas diversas religiões. E o que é mito? Atenção, pessoal,
Mito não deve ser confundido com mentira, ok? A gente usa essa palavra no dia a dia, mas isso dentro de um senso comum, né, gente? Ah, isso é um mito, a gente fala assim, né? Mas mito nas ciências das religiões, na história das religiões, né, na antropologia e, por que não dizer também, nas ciências sociais aí de modo mais abrangente, mito tem o sentido de que o mito tem o sentido de, abre aspas aí, é um modo de olhar a realidade, de entender a realidade. Então esses povos, e geralmente vinculado à questão religiosa, alguma divindade, algum deus, e por isso mesmo você vai encontrar aí na literatura diversos mitos, mitos de criação, mitos envolvendo deuses, como lá entre os gregos, os romanos, a, na verdade, o, o panteão romano ele é meio que quase que uma, não sei se eu posso falar assim desta forma, né? Mas o fato é que o panteão romano ele se apropria. Não posso falar em termos de uma duplicata adaptada ali para o pensamento dos romanos, mas o panteão romano ele se utiliza do panteão grego, né? Isso é um fato. Então, os deuses gregos ali, então, são formas de entender a realidade, ok, pessoal? E aí o Conte vai perceber isso, ele vai notar que há um estágio da humanidade em que a humanidade entende as coisas, os eventos da natureza, a partir dessas percepções. Mas aí vem um outro estágio, vem um outro momento, que ele já começa a se pautar pela ciência, pela racionalidade. Então Conte vai dar uma explicação nessa direção. Mas aí, pessoal, o que acontece, né? Vai surgir depois, mais adiante aí, um outro pensador. Note que o Conte ele vai falecer em 1857 e ele é contemporâneo do grande pensador aí, Karl Marx. Marx é um nome importantíssimo na sociologia, tá, pessoal? Na verdade, Marx ele está na base aí da sociologia, ele é usado na economia, ele é usado na teologia, o marxismo, né, a teoria desenvolvida por Marx, ela é amplamente utilizada, embora, claro, né, gente, o marxismo sofreu e vem sofrendo muitos desdobramentos, né, não é mais aquele marxismo que estava em Marx, tá? Então Marx é um autor muito importante, ele é considerado um dos pilares aí da sociologia, um dos três grandes clássicos. Né? Ele nasce em 5 de maio de 1818, na Renânia, ao sul da Prússia, que é a atual Alemanha. E o seu nome completo aí é Karl Heinrich Marx. Ele nasceu de uma família de classe média. Seu pai, o Herschel Marx, foi advogado e conselheiro de justiça. Então, como você pode ver, o Marx ele não surge de, ou ele não nasce de uma família pobre, paupérrima, tá? Esse é um dado biográfico importante, ok, gente? Porque Marx ele vai, ao longo da sua vida, viver com muitas privações econômicas, tá? Marx, na verdade, vai passar muitos perrengues. É importante dizer isso aqui. Marx ele passa então boa parte da sua vida em Londres, no Reino Unido. Ele foi muito influenciado pelo pensamento hegeliano, lá do filósofo Hegel, e ele obteve então o doutorado dele em filosofia em 1841 pela Universidade de Jena, e duas pessoas fundamentais em sua vida, e isso é um marco na biografia de Marx, foram duas pessoas que o acompanharam durante toda a sua vida, no caso aí o seu amigo o Engels e a sua esposa a Jenny von Westphalen. Então a Jenny foi muito importante para o Marx, até inclusive há um registro biográfico, histórico de uma carta que ele escreve para ela. Então, assim, é uma história realmente assim de amor entre os dois. E ela, assim, passou muita dificuldade com Marx, né? Até uma coisa importante, pessoal, em relação a Marx aqui, apenas uma digressão rápida, depois a gente retoma aí a linha de raciocínio. É muito errado dizer que Marx ele era preguiçoso, que Marx era vagabundo, não gostava de trabalhar. Essa é uma forma muito errada de você abordar a biografia de Marx, tá, pessoal? O pessoal da direita, essa direita mais radical que a gente vê no Brasil hoje, e eles veem no marxismo, né, uma espécie de demônio. E claro, eu também tenho reservas em relação a alguns aspectos do marxismo, tá, pessoal? Reservas de natureza religiosa, sim, mas não apenas. Eu tenho reservas de natureza filosófica mesmo, sociológica, enfim, eu acho que toda teoria tem os seus limites, né?
mas vejo contribuições fantásticas também no marxismo enquanto um modo de ler a realidade, tá? E é interessante que a gente vê o pessoal da ala de direita política no Brasil, essa direita mais radical, muito militante, eles têm essa mania de aplicar, ou pessoas que fazem parte desse contexto têm assim essa mania de aplicar a Marx esse rótulo, né, que Marx foi um preguiçoso, não trabalhar, mas aí a gente precisa levantar a grande questão, né? Qual é o conceito de um trabalhador que se tem por parte de quem está falando assim? Porque se Marx foi um preguiçoso, eu também sou. Porque eu sou professor que estou seguindo uma carreira no magistério. Eu sou aqui no meu município, no meu estado, eu sou professor efetivo em uma cadeira, tenho um outro contrato num segundo horário, sou conteudista no ensino superior e na educação básica, participando de diversos projetos, basta você olhar lá o meu currículo, você vai ver, eu tenho, já estou encostando em 100 produções técnicas, e vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? Olha, eu trabalhei durante quase 10 anos, trabalhos braçais mesmo. Eu, durante quase 6 anos, eu trabalhei em ferrovias, depois fiquei 2 meses e meio num posto de gasolina trabalhando como frentista, e depois fui trabalhar numa indústria que fabricava e revestia tubos de aço. Eu trabalhava ali na fábrica de revestimento, para atender essa área de offshore, né? E eu fiquei ali 4 anos, exatos 4 anos nessa empresa. Eu digo uma coisa para você que está me assistindo aí nesta videoaula. Hoje, como educador e como produtor de conteúdo, alguém que se dedica a essa atividade de ensino, de educação, eu digo uma coisa para você. Eu trabalho mais hoje do que antes, quando eu desenvolvi uma atividade braçal. Trabalho bem mais do que eu trabalhava antes. Então essa coisa de que Marx, né, ele era um vagabundo, era um preguiçoso, é um ataque que me parece muito impróprio e às vezes até desonesto, tá, gente? Eu tenho sim certa simpatia por Marx, embora tenha reservas quanto ao seu pensamento, porque acho que ele foi um grande trabalhador intelectual. O pessoal até brinca, inclusive, gente, Marx ficou um tempo da sua vida em Londres, ele frequentava ali uma biblioteca em Londres, e o pessoal até brinca que Marx ele meio que se tornou quase que um móvel da biblioteca, porque ele ia sempre no mesmo lugarzinho dele, sentava e ficava ali estudando, pesquisando, escrevendo, produziu muito, né, 12 mil páginas ao longo da vida, e o pessoal até brinca que ele era um dos móveis ali da, da biblioteca, de tanto tempo que ele passava ali pesquisando, estudando para produzir os seus livros, né, e que diga-se de passagem, são lidos, estudados e são referência aí até hoje na perspectiva do marxismo, do materialismo histórico dialético, que foi a teoria que ele desenvolveu, né? Então, pessoal, é importante a gente falar isso aqui, até para que a gente tire esse estigma de que o professor, o intelectual, ele não é um trabalhador. Ele é um trabalhador, ele não é um trabalhador braçal, mas ele é um trabalhador legitimamente, como qualquer outro, e é um trabalho legítimo como qualquer outra forma de trabalho, né, gente? O Marx, ele é um escritor prolífero, né? Isso é um fato. Marx também, como eu disse, ele trabalhou muito, era um trabalhador intelectual muito constante. Ele vai continuar sendo aí uma referência, tá? A obra dele causa aí um grande impacto que é sentido até hoje. Abre aspas aí, ó. As formulações teóricas de Karl Marx acerca da vida social, especialmente a análise que faz da sociedade capitalista e de sua superação, porque de fato ele propõe uma superação do capitalismo, provocaram desde o princípio tamanho impacto nos meios intelectuais que, para alguns, grande parte da sociologia ocidental tem sido uma tentativa incessante de corroborar ou de negar as questões por ele levantadas. Isso aqui é um fato, gente, tá? Às vezes chega a ser chato, porque você fala, meu Deus, será que não existe vida na sociologia para além do marxismo, né? Então, de fato, assim, a teoria dele é tão robusta e foi tão forte, assim, impactante, que de fato a, a coisa se desdobra mesmo em termos de refutação ou confirmação do que Marx produziu, né? Outro pensador fantástico aí também, gente, é o Émile Durkheim, francês, né? Ele que nasceu aí em 1858, faleceu em 1917. Um dado interessante sobre Durkheim, né? Ele foi o primeiro professor universitário da sociologia enquanto disciplina. Ele foi o responsável por elevar a sociologia ao status de ciência. Olha que interessante, né? Porque até então estudavam-se conceitos ali, mas isso não estava sistematizado, né? Não havia assim uma ciência propriamente dita. E é Durkheim que vai contribuir, que vai estabelecer esse marco inicial aí
em relação à sociologia, ensinando a sociologia num centro ou numa universidade, né? Durkheim se coloca, portanto, aí como um dos principais teóricos da sociologia e, por extensão, das ciências humanas, né? Por exemplo, a gente não deve restringir a contribuição de Durkheim, assim como também a contribuição de Marx e de Weber, apenas à sociologia. Você tem gente aí de outras disciplinas várias que estão utilizando a produção teórica desses pensadores, né? Mais adiante, eu vou dizer que ele nasce lá na região de Lorena, na França, em 15 de abril de 1858. Mesmo sendo filho e neto de rabinos, ele se interessou inicialmente por filosofia e estudou na Escola Normal Superior de Paris. Foi durante os anos de 1885 e 1886 que ele realizou uma viagem de estudos à Alemanha e lá se especializou em sociologia. Então, pioneiro aí na questão da sociologia, nesse esforço aí para entender a realidade. Durkheim veio a ser nomeado professor da primeira cadeira de Ciências Sociais em 1887, na Universidade de Bordeaux, e em 1896 ele funda a revista L'Année Sociologique. Meu Deus, o meu francês aqui, posso nem falar em meu francês, né? Mas enfim, reunindo um grupo de destacados estudiosos, né? Um periódico ali que ele vai fundar para refletir sobre questões da sociologia. Ele é convidado, em 1902, a lecionar Sociologia e Pedagogia na Universidade de Sorbonne, onde atuou até o seu falecimento em 1917. A contribuição intelectual de Durkheim precisa ser considerada à luz da época em que ele viveu, tá, pessoal? O que não é diferente em relação a outros pensadores, como eu disse no início aqui desta nossa videoaula. A Tânia Quintaneiro, nesse livraço, gente, que é um toque de clássicos, mas é um livraço pela qualidade, não pelo volume. É um livro pequeno, que eu recomendo para você, tá? É um livro pequeno, um toque de clássicos. Um livro pequeno, fácil de ser lido, mas que, assim, apresenta uma visão panorâmica da obra desses três grandes intelectuais, Marx, Weber e Durkheim. Então a Tânia vai dizer, né, ela que é uma das autoras, ela vai afirmar aí que as referências necessárias para situar seu pensamento são, por um lado, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e por outro lado, dois eventos históricos importantíssimos, né, gente? E por outro lado, o manancial de ideias que, sobre esses mesmos acontecimentos, vinha sendo formado por autores como Saint-Simon e Comte. Lembra do Comte, que nós falamos lá atrás? Então, olha que interessante. Aqui você tem um Durkheim que está dialogando com o pensamento de Comte. Entre os pressupostos constitutivos da atmosfera intelectual da qual se impregnaria a teoria sociológica durkheimiana, cabe salientar a crença de que a humanidade avança no sentido de seu gradual aperfeiçoamento, governada por uma força inexorável, a lei do progresso. Então, você percebe aí na obra de Durkheim a noção de um progresso contínuo na humanidade, que faz sentido em certa medida. Mas, como disse antes aqui, repito, reitero, toda teoria tem os seus limites, né? Você vai ver o mundo afundar em duas grandes guerras mundiais no século XX, levando aí à morte de milhões de pessoas, milhões. O historiador Gilberto Cotrim, ele vai dizer que história global, né, no seu livro História Global, ele vai dar ali o dado de mais de 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial e 190 milhões de refugiados. Não podemos deixar de levar em conta também os 6 milhões de mortos no Holocausto nazista contra os judeus, né? E aí, pessoal, devemos levar em conta também que não apenas é, judeus foram massacrados pelo regime nazista, mas também pessoas de outras etnias ali, negros também, ciganos, homossexuais, que foram ali vítimas dessa violência brutal nesse pântano em que afundou o mundo que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Muito bem. Aí nós temos esse outro cara aí, ó, gente boa demais. O problema dele, tá, o defeito dele é que ele viveu pouco. O Max Weber, além de sociólogo, foi também economista. Essas duas áreas, por vezes, dialogam muito, né, gente? Os seus estudos se estenderam para as áreas da história e filosofia.
Ele nasce na Alemanha em 21 de abril de 1864 e estudou nas universidades de Heidelberg, Berlim e Göttingen. Sua formação foi em Direito e o doutorado em Economia. Agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer, né? A gente vai considerar aqui algumas contribuições teóricas desses pensadores. A gente retoma, voltamos a Comte e damos continuidade a partir de lá, ok? Porém, agora considerando não mais, o enfoque aqui não está mais em dados biográficos, mas agora nas suas propostas teóricas. Como eu disse a vocês lá atrás, o Comte ele vai entender o desenvolvimento da humanidade em três estágios: o teológico mítico, o metafísico e o positivo. Tá? Esse estágio metafísico, né, devo lembrar que a palavra metafísica significa para além do físico, né, a noção de uma imaterialidade, e é um conceito muito presente, na verdade, é uma área de estudos dentro desta área maior que é a filosofia. Ok? Vale a pena pesquisar um pouquinho sobre isso. Recomendo, inclusive, aí, para você entender o conceito filosófico de metafísica, um artigo importante que consta lá no Dicionário de Filosofia do filósofo italiano Nicola Abagnano. Mais adiante, o materialismo histórico dialético, desenvolvido por Marx e Engels. É importante, Marx ele acaba se destacando, mas Engels contribuiu com ele, foi muito importante também nesse processo aí de construção teórica, tá, gente? O Engels tem um papel muito importante aí na, na trajetória de Marx, colaborando diretamente com ele, né? O materialismo histórico dialético, o que ele entende, pessoal, basicamente, né? As relações sociais se baseiam nas relações de produção. As relações são materiais no sentido de que se busca produzir um produto, que é uma relação material. Marx e Engels irão oferecer dois conceitos importantes: estrutura e superestrutura. E nós estamos aí imersos, né, nessas estruturas. A estrutura diz respeito à relação materialista de produção. A superestrutura refere-se à cultura de uma sociedade, que é algo mais assim subjetivo, religião, hábitos, escolhas, né? Tá mais no campo aí da mentalidade também, que claro, refletindo na conduta, uma vez que são mencionados ali os hábitos. Uma outra concepção muito importante em Marx é a da mais-valia. Isso aqui eu acho fantástico, gente. Assim, caramba, eu leio assim e falo, rapaz, puxa vida, que percepção, né? Ó, a teoria da mais-valia, ela é desenvolvida por Marx e foi entendida por ele como a base do poder capitalista. Noutras... Isso faz muito sentido, gente. Embora com limites, claro, né? Olha só, noutras palavras, o capitalismo extrai da mais-valia. O que é a mais-valia, gente? É o trabalho excedente que não é pago ao trabalhador. Tá? Ou seja, riqueza que é gerada pelo trabalhador, riqueza da qual o trabalhador não participa. E aí que está o paradoxo. O trabalhador produz essa riqueza, mas não participa dela. Então, esse capitalismo faz o quê? Ele extrai dessa riqueza excedente um valor extra que se consolida no mercado, vai se cristalizando ali no mercado. Então, Marx classifica em duas categorias: a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, né? E convenhamos, né, pessoal, a gente vive isso hoje, né? Eu mesmo já trabalhei em instituição ganhando salário muito, muito baixo e vendo ali os empresários enriquecerem às custas de todo um conjunto de colaboradores ali que poderiam ser melhor remunerados. É claro que, pessoal, há limites também nessa percepção, porque empreender num país como o Brasil não é fácil, a gente sabe disso. E a gente precisa também se colocar no lugar do empresário, né? Eu acho que a aplicação dos conceitos marxistas à nossa realidade hoje tem limites. O meu amigo marxista, vez ou outra, a gente entra assim, em divergência profunda porque ele quer interpretar radicalmente a realidade contemporânea à luz do marxismo. Eu entendo que há limites, mas as percepções de Marx, em muitos momentos, são muito acertadas, né? O Emile Durkheim é o cara que vai trabalhar a sociologia como ciência, né? Ele vai elevar a sociologia ao status de ciência, deixa de ser aquele estudo de conceitos soltos, né, ideias, e agora aparece como
uma ciência, logo um saber mais sistematizado, organizado, né? Sendo ela ciência, ela tem um objeto de estudo claro. Qual é esse objeto de estudo claro da sociologia? Os fatos sociais, né? Então, Durkheim, ele entendeu que os fatos sociais possuem as seguintes características: generalidade, exterioridade e coercitividade, de coerção, né? O indivíduo às vezes faz determinadas coisas porque ele é coagido a isso. Não de maneira direta, tá, pessoal? Mas ele está inserido numa sociedade que cria coerções. Então é importante eu destacar isso aqui, beleza? Mais adiante, a gente começa então a falar sobre o Max Weber, a contribuição teórica de Max Weber. O protestantismo é responsável pela formação do capitalismo. Então, olha que interessante, gente. O Weber vai ver no protestantismo a origem do capitalismo. Olha que doideira isso, gente. A relação aqui da questão econômica que marca as relações sociais, tendo origem na religião, né? Protestantismo é um termo, claro, tem implicações sociológicas, mas é um termo sobretudo religioso, né? E ele vai trazer aí a noção dos tipos ideais, é um dos conceitos que Weber desenvolve, em que ele rompe aí com os precursores da sociologia, no sentido de afirmar que a sociologia não poderia se utilizar da mesma metodologia que as ciências físicas e naturais, porque ela compreende indivíduos conscientes, volitivos e intencionais, né? E convenhamos, né, pessoal, a sociedade, ela manifesta certos padrões, né, que são observáveis, e a partir disso você consegue então desenvolver estudos relacionados aí à sociedade que podem ser inclusive quantificados, tá? O espírito do capitalismo, o Weber ele entende que o protestantismo, mais especificamente o calvinismo, é o responsável aí pelo surgimento do capitalismo. Para justificar tal hipótese, ele se debruçou sobre os princípios éticos que estão na origem do capitalismo, o espírito capitalista. Isto porque o protestantismo valoriza o trabalho, ao passo que a teologia católica via o trabalho como uma forma de castigo divino. Olha que interessante, né? Então, enquanto os católicos viam no trabalho um castigo, um flagelo, os protestantes viam ali, e em particular os de tradição calvinista, eles viam ali uma bênção de Deus, uma forma de prosperidade, de trabalho, o trabalho visto como não como uma maldição, mas como uma bênção, tá? Eu coloco para vocês aí a capa, inclusive eu tenho essa edição na minha casa, aqui na minha biblioteca particular, o título da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Eu não gostei desse nome aqui no meio, acho que quebra, né, o capista aí, hein? Por favor, hein? Mas ficou bonita a capa. E essa obra ela é publicada em 1904 e é, sem dúvida, uma das obras mais importantes do pensamento weberiano e, por extensão, da sociologia. Pessoal, você vai ver citação aí da ética protestante e o espírito do capitalismo em diversas obras, né? Artigos, livros e por aí vai, né? Esta obra, gente, ela é um exemplo da aplicação do conceito de tipo ideal. Tipo ideal, no pensamento weberiano, funciona como um parâmetro para o pesquisador realizar o seu trabalho no sentido de entender a ação social. Tá? É como se ele tivesse ali uma referência para analisar a ação social. Concluindo aí, gente, nesta primeira aula, a gente considera os pensadores da sociologia, esses três pensadores que são aí o famoso tripé da sociologia, o Marx, o Durkheim e o Weber, e foi considerado também, de modo muito breve, o pensador Augusto Comte, chamado de o pai do positivismo. Lembrando que o positivismo, embora a gente perceba traços dele na sociedade contemporânea, o fato é que o positivismo foi superado, né, como ciência. Para entender a maneira como as ciências sociais operam e sua relevância, é preciso indiscutivelmente revisitar esses pensadores. Tá? No final aí eu coloco para vocês, pessoal, a referência que eu usei para esta aula, ok? No material didático, obviamente, você tem muitas outras referências lá, tá? Aqui eu estou colocando para você, aqui eu usei para esta aula aqui, nossa, nesta videoaula, né? E
Vale destacar aqui ainda, gente, em relação a esses pensadores, a sua contribuição teórica, você vai perceber que a própria administração, ela é uma ciência muito ampla, que demanda esse diálogo com noções ah, oriundas, advindas da sociologia e de outras ciências, inclusive economia, antropologia. Ela é uma ciência que dialoga aí e muito tem que ver também com questões sociais. Por isso que eu tive a preocupação de inicialmente abordar esses fundamentos aí da sociologia para introduzir você no assunto, né? A partir daqui, portanto, a gente começa a desdobrar alguns conceitos que são próprios, né, que são relativos aí à área da administração. Espero que você tenha gostado desta primeira videoaula. Foi assim bem teórica, mas você vai perceber nas próximas videoaulas que a gente aborda conceitos assim mais práticos que estão diretamente conectados aí com a atividade administrativa e a outras atividades correlatas. Um grande abraço a você.